Entrevista do dia. Tina Oliveira. Como nós anunciamos, já está aqui conosco alguns momentos, doutor Mauro Josvaldo. Para nós é um prazer e com certeza a entrevista será de interesse de todos. E eu quero aqui registrar e parabenizar o nosso jornal aqui da Gazeta também, feito pela manhã, que começa às 7 da manhã, com Jairo Rivelino e o nosso amigo Alberto Luiz, que hoje levantaram também enquetes com grande participação popular. E nós iremos aproveitar que o doutor Mauro aqui está, ele que também participou das enquetes, levando as suas opiniões, a presença dele, para que possamos falar também desse assunto que tem preocupado e movimentado a sociedade jacuipense, que é com relação à reforma administrativa. Então, doutor Mauro, eu quero desejar as boas-vindas, dizer que para nós realmente é enriquecedor podermos estar aqui debatendo com o senhor assuntos tão relevantes para a cidade de Jacuípe. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tina. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde, ouvintes da Gazeta FM. Eu que tenho a satisfação de fazer parte desse programa de audiência, que até, eu acredito que nesse momento, até locutores de outra emissora já desligaram seus programas para nos ouvir. Essa questão que hoje nós participamos da enquete, eu queria começar pela essa questão da reforma administrativa. Ora, a gente sabe que o momento é de dificuldades. Nós temos uma coisa no Brasil que as pessoas precisam entender, que esse princípio republicano e a questão desse pacto federativo, ele tem que ser revisto em alguns aspectos. A vida, efetivamente, acontece nos municípios. O Estado e a União têm simplesmente a mera deliberação geográfica e é uma abstração do ponto de vista da aplicação de atendimento de serviço público, porque a saúde, a educação, o saneamento básico, a moradia, todos os serviços públicos, eles se concretizam nos municípios. E quando isso passa na distribuição de recursos, a União concentra a maior parte dos recursos, dado a complexidade desse pacto federativo. E aí já existe, mesmo que acanhado, um movimento municipalista, onde alguns políticos, alguns prefeitos defendem a maior distribuição de renda para os municípios. Nesse momento em que a gente passa, principalmente nós aqui do Nordeste, nós estamos passando dificuldades em razão dessas adversidades climáticas. E diga-se, não é uma surpresa. Seca para a gente é uma questão recorrente. E para se lidar com a seca, evidentemente que a gente não tem que estar fazendo surpresas. É preciso desenvolver programas de curto, médio e longo prazo. Quando se tem, na ponta nos municípios, 5.569 municípios no Brasil, principalmente os pequenos municípios, o grande problema desses municípios é na questão da gestão. A gente tem muita gente ruim administrando os municípios brasileiros. São pessoas descompromissadas, são pessoas incompetentes, que têm voto, mas não têm eficiência, não têm capacidade de gestão. Que têm voto, mas não têm comprometimento com a sociedade. Que têm voto e que não têm respeito com os munícipes. O que me fez fazer esse preâmbulo todo acerca da questão da reforma administrativa é para chegar para uma coisa que a prefeita Tânia está fazendo totalmente inverso. O momento que é de enxugar a máquina administrativa, o momento que é reduzir os custos operacionais do município, não, está criando mais 2 novas secretarias. E a minha preocupação não é porque está criando 2 secretarias e que tem o objetivo de dar agilidade e eficiência à máquina pública. Qualquer um de nós já sabemos
que essas 2 secretarias já foram criadas, encomendadas para 2 ex-vereadores que apoiaram a prefeita. Essa é a questão. Porque eu ouvi o secretário de administração, o senhor Júnior, hoje numa outra emissora, ele dizendo que precisava criar essas 2 secretarias porque teriam que fazer ajustes, inclusive, de celebração de convênios e captação de recursos. Eu anotei aqui que o secretário disse que precisaria criar essa Secretaria de Cidadania e Justiça no sentido de ampliar os serviços sociais do município, como, inclusive, por não ter defensoria pública, colocar advogados para atender as pessoas carentes. Absurdo. Espera aí, senhor secretário, espera aí. Senhor secretário, chamo-lhe a reflexão para que se forneça esse serviço aos jurisdicionados carentes, as pessoas que não podem pagar advogados. Não precisa criar uma secretaria, não, senhor secretário. Já que tem uma Secretaria de Ação Social, eu lhe sugiro, olha, prefeita Tânia, eu estou lhe falando com propriedade que eu sou do ramo, eu conheço, eu tenho especialização nessa área e já fiz muitas e muitas reformas administrativas. Vou sugerir que essa Secretaria de Cidadania e Justiça, que a prefeita está querendo criar, ela seja uma secretaria dentro da ação social. Mude o nome. Secretaria de Ação Social, Cidadania e Justiça. Numa única pasta, com um único secretário, e crie um cargo de 2º escalão a nível de diretoria, prefeito. Não vai ter custo de ampliação física, não vai ter custo de equipamentos, não vai precisar ampliar a contratação de cargos de nomeação e muito menos de disponibilizar servidores para colocar nessa secretaria. Que, inclusive, doutor Mauro, essa falta da Defensoria Pública que o secretário anunciou, dentro da Secretaria de Ação Social, em gestões passadas, existia a contratação de advogado para que pudesse atender as pessoas mais carentes, pudesse auxiliar e resolver. Então, exatamente, é assim, exatamente, muito vazio o argumento. E eu gostaria de lhe chamar a atenção para um detalhe. Nós estamos falando da criação das 2 secretarias. Vou me ater ainda daqui a pouco do meio ambiente. Dentro deste projeto está lá também a criação de uma subprefeitura no povoado de Barreiros. No distrito de Barreiros, melhor dizendo. Quer dizer, doutor Mauro, senhor conhecedor das leis, advogado que é, mas a manobra política, e aí eu vou falar, é a minha opinião pessoal, quero ouvir a sua, o povo de Riachão quer ouvir a sua. O distrito de Barreiro elegeu 2 vereadores. Hoje a posição desses vereadores é que um está na situação, defendendo o governo Tânia Matos, o outro, Adonias do Barreiros, na oposição. Quer dizer, cria-se uma subprefeitura em Barreiros, mais custos para o município, com certeza, e mais um veículo de se fazer a política partidária dentro de uma gestão. Porque isso não é trazer benefício para o distrito de Barreiros. No meu entendimento, essa subprefeitura entrou nesse projeto para tentar crescer os olhos do vereador Adonias, essa é a opinião pessoal de Tina, para que assim ele pudesse se balançar e voltar na criação das 2 secretarias para dar emprego aos 2 ex-vereadores, doutor Mauro Josvaldo. Bem, essa questão da subprefeitura, eu lhe digo o seguinte, a prefeita está querendo matar um carrapato no lombo da vaca com uma espingarda. Vai matar a vaca. Deixa eu fazer a comparação, desculpe a vulgaridade dos termos, a analogia. O que é isso? Nós não precisamos criar uma subprefeitura para dar eficiência à gestão pública. Nós não precisamos criar uma subprefeitura para dinamizar os serviços públicos no Barreiro. Agora, acredito que nos distritos como Barreiros, como Chapada, como Vila Aparecida,
Nesses distritos, evidentemente que tem aqueles que chamam de administradores, os encarregados no município. A minha preocupação não é com a estrutura da subprefeitura. A estrutura da subprefeitura tem um custo de instalação, de manutenção, de cargos, de servidores. Nós não estamos no município de Ariquemes, no Pará, no norte, onde as distâncias da sede do município para um distrito leva 300 quilômetros. Barreiros é ali, Chapada é ali, Aparecida é ali. Precisamos, sim, de colocar administradores com o propósito de desenvolver serviços públicos de qualidade. A prefeitura, criar uma subprefeitura é uma desnecessidade. Entendo eu, até porque Riachão não é um município grande. E mais, a questão da Secretaria do Meio Ambiente, que o secretário falou hoje pela manhã, da necessidade. Olha, a questão do meio ambiente e a questão da sustentabilidade, da sustentabilidade está na pauta do mundo. O planeta reclama cuidados, né? A Embasa está aí amanhã, no sábado, né? Fazendo esse programa, essa atividade de conscientização do melhor uso da água. Mas a questão do meio ambiente é uma preocupação do mundo. Louvo, seu secretário, senhora prefeita, que os senhores tenham essa preocupação com o meio ambiente. Mas para desenvolver políticas públicas para o meio ambiente, vocês não precisam inchar a prefeitura de cargos. E aí vem mais uma sugestão. Prefeita Tânia, em vez de criar a Secretaria de Meio Ambiente para dar de presente a um correligionário que lhe apoiou na campanha, coloque na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, que já está na estrutura. Faça um departamento. Não precisa ter uma secretaria específica e tão somente do meio ambiente para se fazer convênio com o Ministério do Meio Ambiente ou com qualquer órgão do governo federal, do governo estadual. Essa criação de dizer que precisa, não precisa. Agora, tem uma coisa embutida aí, que talvez é muito capcioso isso. As pessoas não perceberam. Porque foi prometido aos dois vereadores, né, a uma ex-vereadora e a um vereador, ex-vereador, que daria uma secretaria. Mas fatiar o bolo de tal maneira que faltou pedaço. E não, dentro da estrutura que a prefeita recebeu, não caberia mais 2 secretários. Aí o que é que a prefeita falou assim? Nós vamos criar e dar de presente para cumprir o nosso compromisso com os 2 ex-vereadores que nos apoiaram. Mas aí, o compromisso era criar. E aí, senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, estou passando uma informação aqui para os senhores. Sabe por quê? Porque dona Tânia vai dizer para os 2 esperançosos secretários, candidatos a secretário, que não os lideram a secretaria porque a Câmara não aprovou. Não aprovem. E seja responsável, senhores vereadores, sejam responsáveis, seja responsável, senhor presidente da Câmara. Não deixe essa aberração passar, que aumenta o custo operacional do município. O município de Riachão não suporta. Já tem mais de 200 servidores contratados, nomeados, cargos comissionados. O problema é de ajuste. Ajuste na máquina. Eu tenho certeza absoluta que o município de Riachão funciona com um número menor de cargos. Paguem menos cargos comissionados e paguem mais a quem efetivamente trabalha. Os servidores de carreira, prefeito. Diminua os cargos em comissão e aumente os salários daqueles que efetivamente trabalham. Esses atos administrativos, esses atos políticos da prefeita, estão revelando tão somente qual é o compromisso que a prefeita tem com a sociedade jacuipense.
Nenhum. Preocupação nenhuma. Porque se tivesse preocupação, chegaria para seus abnegados companheiros, que está todo mundo de garfo e faca na mão esperando um pedaço do governo. Está todo mundo querendo para que a prefeita aproveite essa oportunidade, prefeito. Faça uma reforma administrativa reduzindo cargos para melhorar, diminuir o custeio da máquina pública e melhorar a eficiência administrativa, que está faltando e muito no seu governo. Tendo aqui as sábias palavras do Dr. Mauro, eu quero fazer a seguinte reflexão e colocação também. E perguntar a viabilidade disso ao Dr. Mauro. Todos nós temos conhecimento que o presidente da República ele é eleito. Ao montar o seu ministério, existe um processo de sabatina, onde determinados ministros ou prováveis ministros, eles têm que passar pelo Congresso para terem uma avaliação da sua capacidade e serem assim nomeados ministros e tudo. O que percebemos nos municípios, inclusive no município do Pote de Riachão de Jacuípe, é que um prefeito eleito, aí ele nomeia A, B e C. E eu gostaria de saber do advogado Mauro, se pode ser feito isso, se pode ser criado, até para mim dar uma sugestão, o vereador que obteve meu voto, dá uma sugestão, senhores vereadores que estão imbuídos de fazer um belo trabalho. Vamos exemplificar aqui. A prefeita, ela quer nomear um secretário, tudo bem. Ela manda esse projeto de lei, a Câmara aprova. Mas ela tem total liberdade de nomear esse secretário, ou seria possível se criar uma lei a nível municipal, como existe a nível federal? Olha, vamos convocar o Beto Silva para ser meu secretário de comunicação. Ele teria que passar por uma aprovação criteriosa pela Câmara de Vereadores. Existe, doutor Mauro, a viabilidade de fazer isso, porque no interior a gente percebe o seguinte: alguém que nunca cuidou de determinado setor vai para ali. Não vai ser um bom. E, de repente, fica muito difícil você montar uma equipe técnica. Você monta, às vezes, porque tem a necessidade de dar um emprego àquela pessoa. Não olha a capacidade. Existe uma lei que os vereadores possam criar essa situação no nosso município. Eu creio que nós iríamos até melhorar a situação de andamento de muitas secretarias. Nessa questão da sabatina que você falou, na questão do executivo, não. Nem no governo federal tem isso. A sabatina que você se refere só é sabatinado pelo Senado Federal os ministros dos tribunais superiores. Ele é indicado, indicado pela presidente, no caso da presidente Dilma, e lá serão sabatinados, né, como o último Teori Zavascki, que foi agora nomeado pela presidente Dilma, ele foi sabatinado pelo Senado. O grande problema da escolha de quem ocupa cargo público no Brasil, e aí eu tenho que fazer justiça, não é uma particularidade de Riachão e nem da prefeita Tânia, isso é no Brasil inteiro, que o critério de ocupação de cargos públicos, na grande maioria, nos governos federal, estadual e nos municipais, o critério de preenchimento de cargos não necessariamente tenha sido preenchidos por pessoas de notável competência. O que é que acontece? Vou dar um exemplo aqui em Riachão de Jacuípe. Vamos falar aqui do nosso quintal. Aqui, uma prefeita tomou posse, dona Tânia tomou posse dia 1º de janeiro. Os cargos de livre nomeação dela, 1º, 2º, 3º, 4º escalões, aqueles de livre nomeação, não são preenchidos com rigor técnico. Não são. Por quê? Porque tem uma regra de 3 simples que não fecha. Porque esses cargos de livre nomeação, o prefeito ele tem que nomear pessoas de sua confiança, o nome já diz cargo de confiança, e que seja competente. E não tem sido fácil para essa prefeita achar no grupo dela que seja de confiança e de competência ao mesmo tempo. Às vezes é de confiança, mas é incompetente. É de confiança, mas não é competente. Então, para a junção desses 2 pré-requisitos de preenchimento desses cargos,
de pessoas de confiança e de competência, se assim fosse, a prefeita não tinha botado o filho na secretaria de administração, um sobrinho na de finanças. E está aí, dona Tânia. Você sabe como é que faz a reforma administrativa? Para dar agilidade, eficiência e diminuir o custo da folha? Faça uma junção. Una a Secretaria de Finanças com a administração. Secretaria de Administração e Finanças. Aí um dos dois parentes seu vai perder o cargo, ou de finanças ou de administração. Eu lhe proponho, criando uma secretaria só. Compreendeu? E sabe por quê? Sabe por quê? Essa questão do nepotismo, embora pela súmula número 11 do Supremo Tribunal, não está implícito, não está diretamente ligado, porque esses cargos, o cargo de secretário municipal, de secretário de Estado, de ministro, não é uma questão, não se aplica a questão de nepotismo, porque são cargos eminentemente políticos. E aí a prefeita pode nomear o filho, pode nomear o sobrinho, pode... Não, mas isso aí... Apesar de ter criticado muito. Isso aí é uma questão de incoerência. É que as pessoas falam e agem diferente. Essa questão do nepotismo aí não é só uma particularidade de dona Tânia. Tem sido na Bahia toda, no Brasil todo. E não é só no partido dela, não. Em vários partidos tem sido assim. Agora, já que é para dar agilidade à máquina pública, a minha sugestão fica aqui. Em vez de criar essas duas novas secretarias, essa aqui, Secretaria de Justiça, de Cidadania e Justiça que quer criar, bote dentro da ação social. Secretaria de Ação Social, Cidadania e Justiça. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e Meio Ambiente. Então, por que é que vai aumentar o custo da folha? Por que é que vai... E turismo em Riachão, tenha paciência, né? É brincadeira. É brincadeira. Doutor Mauro, meu boa tarde. E aqui eu quero finalizar também a minha participação por hoje, prometendo voltar amanhã. E, doutor Mauro, durante o seu início da sua entrevista, eu saí, fui até ali a diretoria, peguei minha caneta, rapidão, e tive fazendo umas contazinhas rapidinho. Eu vou lhe dar um exemplo. Se um dos secretários, ele for passar a receber um saláriozinho de 2.000 mensal, certo? Eu estou me colocando o valor de 2.000. A cada um vai chegar o quê? O custo de R$24.000 anual. Então, o que é que vai acontecer? Os dois vai gerar em torno de todo o seu período anual de R$192.000. Então, quer dizer, o Estado municipal está precisando de uma reforma. Hoje o torcedor jacuipense espera por isso. Eles alegam que não tem projetos, não tem dinheiro para que venha a reforma ser realizada. A Sudesb está aí para isso. Isso. Ora, se eles estão tendo interesse de pagar um valor desse, um valor simbólicozinho que eu coloquei, para 2 secretários, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, olhe pelo torcedor jacuipense, olhe pela sociedade jacuipense e traga a reforma do Estado municipal. Porque ali vai ter lucros para o ambulante, que é o pai de família que vai para lá vender, a cidade vai entrar em redes nacionais, ela vai ganhar nome também. Então a minha colocação é essa. Doutor Mauro, meu boa tarde, fique com Deus. Olha, é pertinente a sua observação, porque eu vou te dizer como é recurso público. E aí eu vou pedir a permissão dos senhores aqui do estúdio e dos ouvintes para eu fazer uma analogia. Um ouvinte acabou de ligar dizendo, pergunte a doutor Mauro se ele tem os dados de quanto entrou no município de Riachão do Jacuípe nesses 3 meses da nova gestão. Eu só fiz esse levantamento de janeiro, mas não tenho todos não. Mas é fácil fazer esse levantamento. É só vir na internet e está lá tudo. Eu não tenho não. Mas voltando à tua colocação, e eu estava falando, pedindo permissão aos senhores, para fazer uma analogia, uma comparação barata.
recurso público é tão pouco que eu já ouvi de um prefeito, no que eu trabalhei, um prefeito que não é letrado, que não é formado em nada, mas um homem decente, foi lá no sul da Bahia, numa das prefeituras que eu trabalhei fazendo consultoria, ele disse assim para mim: doutor, dinheiro de prefeitura é assim, doutor, é curto, é como cobertor curto. Como cobertor curto, como, prefeito? Quando a gente puxa para cobrir a cabeça, descobre os pés. Quando puxa para cobrir o pé, descobre a cabeça. Aí você sabe o que é que o prefeito tem que fazer? Sabe o que é que o prefeito tem que fazer, doutor? Diga, é encolher o corpo para cobrir com o cobertor todo. Isso chama, sabe o quê? Uma visão do que é gestão pública com responsabilidade. É estabelecer prioridades. Agora de manhã eu falei, quando eu liguei para aqui, estava tendo a questão da enquete, o dinheiro é pouco, as demandas sociais são muitas. E não é uma particularidade de Riachão. É questão de saber estabelecer prioridades. E aí vai gastar tanto com as novas secretarias e o estádio não se promove as reformas que o estádio municipal reclama, que o torcedor da Jacuipense quer. Por que você não faz? Então, desculpe mais uma vez eu colocar um caos aqui, de fazer uma comparação barata. É como se você tivesse na mão agora R$10, com fome e descalço. Você entra no mercado para comprar comida ou uma sandália? É claro, então é uma questão de prioridade. O dinheiro é pouco, você tem que gastar com responsabilidade. A qualidade do gasto público é essa. Eu fico me perguntando, a prefeita que disse agora em janeiro que não tinha como botar as 2 SAMUs para rodar porque não tem recurso e gastar R$1 milhão numa festa de São João. Exatamente. Isso é um absurdo. Doutor Mauro. A sociedade de Riachão não pode ficar inerte. Não pode ficar inerte. Como é que nós não temos 2 ambulâncias da qualidade da SAMU para rodar? Porque a prefeita disse que não tem condições. Divida esse R$1 milhão do São João e bote a SAMU para rodar, minha santa, pelo amor de Deus. Doutor Mauro, nós já estamos, são 13 horas e 23 minutos. Vamos nos nós despedir. temos. Não, que nos despedir. Veio e agora a gente tem que passar todos os nossos assuntos, porque a questão do São João é uma coisa, sim, que deve ser refletida. As suas colocações são pertinentes e importantes, mas nós também temos um assunto, os ouvintes ligam, buscam a ajuda, a orientação. Então, a sua presença aqui, também como advogado, tem que ser explorada por nós aqui no nosso bate-papo, do nosso Mesa Redonda. Doutor Mauro, o vereador José Nivaldo Ninho, só para fechar o assunto das 2 secretarias, deu uma entrevista aqui e fez pelo alto um custo de R$20 mil cada secretaria mensalmente para o município, que anualmente daria R$480 mil e durante os 4 anos mais de R$1 milhão. Realmente, muitas coisas poderiam estar em Riachão para que as pessoas usufruíssem por tantas outras gestões. Seria mais útil de verdade. Mas ele também falou de um processo que deve acontecer em um curso de licitação que ele tomou, com relação aos quiosques da Praça Landulfo Alves. Hoje, doutor Mauro, nós somos procurados aqui, a produção do nosso programa foi procurada pela Baiana. Ela que comercializa em um dos quiosques da Praça Landulfo Alves, vendendo acarajé, refrigerante. Dona Patrícia. E a cervejinha. Patrícia. Patrícia Baiana. Exatamente, a Baiana, conhecida como a Baiana. E a cervejinha, né? Que é comercializado lá. E ela chegou nos mostrando um documento que ela recebeu da Prefeitura Municipal, dando um prazo a ela para que ela desocupe o quiosque, inclusive dizendo que providências já tinham sido tomadas junto à Embase e à Coelba para cortar a água e a luz, e que caso ela resistisse a sair do quiosque, eles iriam usar, se possível, a força policial. Doutor Mauro, quais são os direitos que a Baiana tem de permanecer, ou
qual é a forma que ela tem legal de buscar a autorização da Prefeitura Municipal para que ela permaneça no quiosque, já que o povo de Riachão a trata com muito carinho, gosta demais do que ela comercializa, e é uma coisa que talvez, se a opinião pública pudesse pronunciar, eu tenho certeza que muitos não gostariam de vê-la fechar aquele quiosque. Tem 2 casos ali na praça. O primeiro caso não foi da Baiana. O primeiro caso foi do quiosque do Gaúcho, que fica ali em frente do bar do amigo Bira. O Gaúcho foi chamado na prefeitura pelo secretário de administração e disse assim, palavras deles lá do quiosque, do Gaúcho e da esposa, dona Edilza. Que o secretário disse, olha, nós queremos o quiosque de volta, porque vocês não votaram na prefeita Tânia. E o rapaz está aí para provar. E esse quiosque nós vamos entregar para quem votou na gente. Eu fui procurado e entrei com mandado de segurança lá na questão do quiosque, pedindo à doutora juíza que concedesse uma liminar, né, e no mérito mantivesse ela lá ocupando o quiosque, até que a prefeitura faça a licitação, que todos quantos queiram possam participar e concorram em pé de igualdade. Eu fui procurado hoje pela manhã, a Baiana insone, não dormiu, é de lá que ela tira o seu sustento e o sustento da sua família. Recebeu uma notificação da assessoria jurídica da prefeitura, não é do procurador, que o procurador é igual Lombardi, ninguém sabe quem é, ninguém viu. Quem é o procurador de Riachão? É um assessor jurídico que mandou uma notificação para a Baiana Patrícia, dando 72 horas para desocupar o quiosque, e colocou uma recomendação da promotora. A promotora mandou à prefeita uma recomendação, né, considerando que em 60 dias fossem removidos os bares da Praça Landulfo Alves. Aí, lá da praça, dos quiosques da Praça Landulfo Alves. Dona Patrícia lá e tal, eu falei, tá bom, dona Patrícia. Agora, às 11h30 da manhã, eu já ajuizei um mandado de segurança, impetrando em favor de dona Patrícia, a baiana, que ela permaneça no quiosque número 5, até que se faça a licitação. Porque ninguém pode, em 72 horas, botar o tabuleiro, o freezer na cabeça e ir para o meio da rua fazer. E outra coisa, dona Patrícia chegou lá com um contrato, um termo de permissão de uso celebrado pelo prefeito anterior, em que venceu no dia 31 de dezembro de 2012. A prefeita Tânia, a partir de 1º de janeiro, se quer fazer algumas alterações, modificações no quiosque, passar a legitimar o uso, que faça a licitação. Aí dona Patrícia, o Gaúcho, vai concorrer com Tina, com Mauro, com A, com B, quem quiser explorar comercialmente lá esse quiosque. Não pode é fazer. Sabe, está aqui, viu, Gaúcho? Está aqui, viu, Baiana? Não saiam do quiosque sem que haja uma determinação judicial. Porque prefeita, secretário, não pode chegar aí e tirar a força na marra e jogar os seus pertences na rua. E nem usar a força policial. E nem usar a força policial. Só saia com determinação judicial. Se a doutora Lina,
expedi um mandado determinando a desocupação, decisão judicial, Não se questiona, questiona. se cumpre. Cumpra a determinação judicial. Agora, se chegar lá, Beltranozinho, seu fulanozinho, dizendo que a prefeita ou o secretário mandou tirar, resista. Não saiam enquanto a justiça não decidir. E tem que fazer licitação. E aquilo ali foi feito justamente para que seja explorado na forma que está ali. Aquilo ali não foi para celebrar missa, não é capela religiosa, não é parque infantil. Aquilo ali é para comercializar alguma coisa. E tão bem colocado pelo doutor que ali está ganhando honestamente o sustento da sua família. E ali ela pode ficar assim. E mais uma através da opção licitação. para o jacuipense de sair de casa, bater um papo, sentar na praça, comer uma acarajé, é mais uma A opção. lei é para todos. Com certeza. E a lei 8.666, a lei da licitação, todos com condições legais podem participar. A questão dos quiosques, tem 2 mandados de segurança, impetrados por mim. Um em favor da Baiana e outro em favor do quiosque do Gauchinho. Só saiam daí por determinação judicial. E essa questão de cortar a luz, de cortar a água, aí nós vamos entrar e pedir à juíza que seja mantida a luz e a água enquanto não se licitar quem vai ocupar. 13h31. Doutor Mauro, eu não poderia, na verdade já era para mim estar viajando, Tina, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. É uma questão que nós levantamos aqui, é polêmica. Graças a Deus, esse programa tem servido para abrir os olhos de autoridades e de pessoas da sociedade de modo geral, e creio que o senhor também já foi vítima dessas pessoas. A questão, doutor Mauro, do crime virtual, que nós já chamamos a atenção aqui, levantamos isso. Vou te pedir permissão para fugir um pouquinho do assunto que o senhor estava externando. A questão do crime virtual está sério no nosso município. Pessoas que não sabem ocupar democraticamente um espaço de uma rede social, de um grupo, e ofendem as pessoas moralmente sem ter provas. Que providências nós, como eu, como Tina, como Jal, como Elidierto, como o senhor, que providência que nós podemos tomar para coibir a ação dessas pessoas? Buscar a via judicial. Olha, normalmente esses fakes são criados por covardes. São pessoas que não têm idoneidade, não têm a coragem De mostrar a cara. de mostrar a cara. Porque se tivesse, fazia como nós estamos fazendo aqui. Falando das coisas naturalmente, de maneira responsável, usando a liberdade de imprensa e a dignidade. E a democracia que o país nos assiste. Exatamente. Agora, só que esses fakes, a gente coloca aqui, por exemplo, eu estou falando o que é ilegal que estão fazendo nos quiosques. Eu estou falando que atos outros de ilegalidade desse governo, que prima por não cumprir a lei, e são recorrentes em descumprir a lei, não ataca o que está sendo mencionado, para atacar quem mencionou. Eu quero que diga assim, é legal fazer isso? Não é legal. É legal fazer, que não é ou não é legal. E venham discutir dentro do que está sendo denunciado, dentro do que está sendo falado. Me agredir ou agredir você, não está respondendo. E aí, para passar pela impunidade, suposta impunidade, cria um fake. Porque eu coloco, eu tenho em torno de 600 seguidores no Face. Eu coloco e dou externa a minha opinião e nunca atingi a honra de ninguém. Nunca falei da vida pessoal de ninguém. De quem está com quem, de quem está traindo quem, de quem tem 2 mulheres. Essas coisas não se falam. De quem é isso, de quem é aquilo, não se fala. Agora, das coisas de interesse público, e uma das coisas, para finalizar sobre a questão do fake, a gente precisa entrar e pedir que o Google, que é
venha e quebre o IP. Vai saber qual é o IP. Inclusive, doutor Mauro, nós temos conhecimento aqui, um amigo meu, ele fez uma varredura, e é bom que se diga isso, ele já está chegando a quase uma pessoa, já tem um nome, como também minha amiga Tina, nós já temos 3 IPs de pessoas que estão praticando esse crime. Então, nós queremos apenas passar para a sociedade e parabenizar alguns formuladores de grupo que eles excluíram essas pessoas, porque eu quero também entender o seguinte, ontem eu criei um grupo, de 1 hora da manhã para cá eu já devo ter uns 345 seguidores. Eu sou responsável pelos seguidores que ali ocupam. Então, é necessário também que as pessoas que criam grupo só aceitar nesse grupo pessoas que dê a cara para bater. Agora, não pessoas covardes que se escondam e que estão trazendo sérios constrangimentos para a sociedade jacuipense e que até em outro programa nós vamos levantar isso para que o Ministério Público, as autoridades, tomem providência, tenham uma lei mais rígida nas lan houses. Isso aí é o seguinte, não é uma coisa que é o Ministério Público, nem a Justiça vai agir de ofício. Para que o Ministério Público e a Justiça se manifeste, quem for prejudicado, quem for ofendido, tem que procurar os meios legais de identificar quem são esses covardes que estão por trás dos fakes. Vou dizer uma coisa a vocês, eu particularmente já fui atacado por fake e até já identifiquei um. Como eu não me preocupo com essas coisas, porque tem gente miúda demais, e a gente não vai ficar preocupado com os cachorros que estão latindo no curso da carruagem. Deixa o cachorro latir, porque se fossem pessoas íntegras, homens e mulheres honrados, sérios, olha, bota a cara, tá lá, meu Facebook tá lá. O meu também tá aberto. Lá, tá minha cara lá, e aberto. O meu Facebook, qualquer um pode chegar lá e abrir, tá lá, não tem negócio, não tem restrição. Agora, eu só digo o seguinte, tudo que eu coloquei no Facebook, acerca de tudo que eu coloquei no Facebook, das minhas expressões, da minha opinião acerca de fatos políticos e administrativos do município de Riachão, eu assumo. Eu não coloco nada no Facebook que eu não tenha prova. Não coloco nada que eu não possa provar. Passar aqui para um assunto importante. As pessoas estão ligando realmente. A sua presença aqui provocou um furdunço no linguajar popular. Até outra emissora está ouvindo. Está ouvindo a gente. Nas pessoas. Mas, doutor Mauro, é o seguinte. Lembrando até da questão do Facebook, são denúncias a respeito da administração do Hospital Municipal e do funcionamento do Hospital Municipal. Agora mesmo acabou de nos ligar uma pessoa dizendo que a fisioterapia, o setor de fisioterapia do Hospital Municipal, uma demanda enorme e que é 20 minutos para cada paciente. Insuficiente o tratamento, não alcança êxito nenhum e o descaso com tudo isso. É uma coisa, ele perguntou, o que doutor Mauro sugere que a gente possa fazer enquanto cidadão, enquanto usuário de um serviço que é nosso por direito, o que nós podemos fazer? E a segunda pergunta nós vimos isso no seu Facebook também, mas isso foi também falado na Câmara de Vereadores. Do conhecimento de todos, a questão da licitação, que aconteceu em plena segunda-feira de Carnaval, mas do pagamento feito à médica que prestou serviços no hospital e pediu demissão, que foi a doutora Thaísa. Do nosso conhecimento, o senhor falou sobre isso, de que esse pagamento foi feito com cheque pessoal do diretor clínico do Hospital Municipal. São denúncias graves. Doutora Thaísa me procurou. São denúncias graves. Ela me procurou. E nós gostaríamos de ouvir a resposta do ouvinte sobre a fisioterapia, o que ele, enquanto cidadão, pode fazer, e nós gostaríamos de ouvir o seu pronunciamento com relação a essa denúncia sobre o pagamento da doutora Thaísa. Eu não tenho conhecimento médico para me reportar acerca do tempo de duração de sessões de fisioterapeutas. Mas alguém que está utilizando, evidentemente, que já conhece, até
pela prática do uso e sabe da necessidade própria que cada um tem. A minha recomendação é que busque o Ministério Público. Converse com a promotora, tem sido atuante, a promotora é diligente, né? Está aí, a promotora tem acompanhado, e busque. Porque o hospital, que eu boto no Facebook, entre aspas, que aquilo ali é um posto de saúde grande, né? Que falta daquilo, não é um hospital. Ali só tem de hospital a placa. A placa. Do jeito que está ali, não é um hospital. Na questão, e eu não estou sendo inconfidente com a minha cliente, ela me autorizou e ela publicizou isso, é de conhecimento público que a doutora Thaísa, o que aconteceu com ela. Tinham 2 médicos contratados na gestão anterior, que eram o doutor Rodrigo e a doutora Thaísa, não é isso? Exato. Teve aquele episódio com o doutor Rodrigo, fizeram aquela pantomima toda com o doutor Rodrigo, né, por uma questão de interpretação da recomendação médica, que o médico não quis atender, não, ele atendeu e viu que o hospital, entre aspas, municipal de Riachão do Jacuípe, não tinha equipamentos de imagem para fazer um procedimento e pudesse dar um diagnóstico do paciente que havia sofrido um acidente. Ele recomendou que enviasse a Feira de Santana para o Hospital Clériston Andrade. E aí, o desdobramento, todo mundo já sabe o que foi, o que aconteceu. Ele foi afastado imediatamente, de forma humilhante, degradante e até irresponsável pela prefeita, a forma que colocou o médico, né? A forma que se posicionou em relação ao médico. Digamos até que o doutor Rodrigo tenha sido profissionalmente questionável, que não foi. A conduta de um administrador público não é vulgarizar as relações e não é ter relações desrespeitosas e agressivas com quem que seja. Nesse caso foi assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí passou. Doutora Patrícia, ou doutora Thaísa, vinha trabalhando já há 3 anos, se venceu em 31 de dezembro, 1º de janeiro, a nova direção, a nova prefeita, teria que ter se posicionado acerca do contrato dela. Ela trabalhou o mês de janeiro todo, de 1º a 31. Disse, bom, eu não quero continuar trabalhando. Não vou trabalhar. Claro, ela não se sentiu em condições. E uma das grandes dificuldades que se tem de levar médico no interior, e que estão pagando médico a peso de ouro e não acham para vir trabalhar no interior, justamente pelo sucateamento, justamente pelo desaparelhamento dos tidos hospitais. Dos tidos hospitais. Médicos não estão querendo vir trabalhar no interior. Se expor a um hospital desse, que falta tudo, para vir trabalhar e não ter equipamento, e depois ser responsabilizado pelo que possa acontecer. Aí, a doutora Thaísa saiu. Bom, e o pagamento? Não, dia 10 de fevereiro já lhe paga. Veio dia 10, veio dia 20, veio 28, veio 10 de março. E aí, chegaram a dizer a doutora Thaísa que não tinha como pagar, porque não tinha contrato, não tinha licitação, e não podia fazer um contrato sem licitação. Então, ela me procurou lá no escritório em Salvador, inicialmente. Eu disse, diga a eles que pode fazer um contrato por dispensa de licitação, um contrato emergencial, por natureza do serviço. Ela voltou lá e disse que alguém disse para ela que não tinha nenhuma emergência, não. Disse, não é emergência médica, não é emergência, não. É emergência no que diz respeito a um hospital, tem que ter médico. Está intrínseco que tem que ter médico. Então, a emergência é essa. Não fizeram o contrato com ela. No dia 11 de fevereiro, teve a famosa licitação carnavalesca.
na segunda-feira de carnaval, que está sendo, inclusive, investigado, já foi denunciado ao Ministério Público, onde tem uma suspeita de fraude e que suspeita. Os vereadores já encaminharam ao Ministério Público. Mas aí, retornando ao caso da doutora Thaís, chegou o pagamento. Eu estou em Salvador, ela me liga, doutor Mauro, eu recebi o dinheiro, ótimo. O município, o hospital lhe pagou? Eu disse, não, eu recebi um cheque pessoal do diretor médico. O que é que eu faço? Ele disse, deposite logo na sua conta, que você está precisando de dinheiro, tem 2 meses que você não recebe e eu sei que está lhe fazendo falta. Ela depositou. E aí eu te pergunto, pode um gestor público, um agente público, pagar um serviço público com um cheque pessoal? De que forma esse médico que pagou, o diretor médico, pagou a doutora Thaís, vai ser ressarcido? Ele não pode fazer isso, não. Isso é ilegal. E se ele pagou com o cheque dele, ele vai justificar lá nas contas do Hospital Municipal. De que forma? Uma doação. Não, mesmo que sem assim. Ainda assim não poderia. Pode. Fazer doação, fazer aceno com chapéu alheio, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Comendador, não pode. Ele sabe que... Agora, eu sei que tem bons advogados. Eu sei que tem bons advogados, colegas meus advogados, que estão na assessoria, que estão aí junto com a prefeita, são conhecedores da lei. Mas isso não é uma questão de interpretação legal, não. Isso não é uma questão de interpretação legal. Isso é uma prática recorrente do hábito de agir ilegalmente, irresponsavelmente. É como se o município fosse propriedade deles. E não é. O município nos pertence a todos nós, jacuipenses, que vivemos e que moramos aqui em Riachão de Jacuípe. O município é nosso. É isso aí, é isso aí. São 13 horas e 45 minutos. A gente ainda tem o assunto polêmico do São João. A gente não vai deixar, doutor Mauro, sair daqui sem falarmos sobre isso. Jota já me pediu 2 vezes. Tina, eu tenho 2 coisas para perguntar, doutor Mauro. Eu vou aqui dar uma satisfação ao ouvinte. Doutor Mauro, ele vai falar por cima sem demorar muito. As pessoas estão ligando. Agora me ligou uma pedagoga me dizendo que o município tem 8 vagas, se eu não me engano, eu acho que foi essa a informação, e 8 pedagogas que passaram no concurso público e que nunca foram chamadas. E que existem contratações fora do concurso público. E assim, o que pode ser feito e exigido, doutor Mauro? E buscar na justiça. Primeiro, é o seguinte, os gestores, entre aspas, porque isso não se pode chamar de gestão, eles acham que podem fazer esses contratos temporários, que normalmente, quando precisam de contrato temporário, é para botar companheiros, é para botar doutor Mauro, gente do grupo político para trabalhar. Uma curiosidade, nomeação. Cargo de confiança, o prefeito, a prefeita, no caso, tem a liberdade de nomear a equipe dela, não tem, talvez, questionamento da justiça, por exemplo. Agora, esses contratos, já que o município tem um concurso que ainda está válido e que muitas pessoas passaram porque o município abriu vagas para estes cargos. E nós vemos aí muitas pessoas se queixarem, especialmente na área de educação, que não estão sendo chamados, mas que outros foram contratados. Essa diferença de nomeação e contratação para que as pessoas se situem e possam buscar seus direitos. A nomeação é de livre, é um ato livre do gestor dentro da estrutura administrativa. São chamados cargos de confiança, que aí é de livre nomeação e exoneração do gestor.
A prefeita pode nomear e pode exonerar a hora que ela quiser. A contratação temporária pode-se fazer? Pode, desde que tenha o devido processo legal. Tem que ter uma lei autorizando e, normalmente, se faz uma contratação temporária ante um estado de necessidade do município de resolver uma situação que a não contratação pode implicar em prejuízo social. Um exemplo, doutor, inclusive em relação à questão da seca hoje, o município teria como exemplo, vamos contratar novos motoristas, pois os que estão aí não podem resolver esse problema. Poderia ser feito? Vamos dizer assim. Serviços essenciais. Hoje tem um município, está com os carros-pipas aí, a quantidade de motoristas são insuficientes. Os ônibus, aí precisa de contratar emergencial, e aí faz um contrato emergencial. Agora, isso aí, contratar pedagogo, fazer contrato de pedagogo e deixar fora quem está no banco de espera do concurso para ser nomeado, e não, isso é fraude. Isso aí é ato ilícito. Qual é a emergência que tem de contratar um pedagogo, tendo gente esperando para ser efetivado? Qual é a emergência? Qual é a emergência? Qual é a emergência? Qual é a emergência? Não é. Isso é ilegal. O pedagogo que está com um contrato temporário é um ato de improbidade administrativa. E aí, o ouvinte que ligou para cá, a pedagoga que ligou para cá, você faz o seguinte, entra com mandado de segurança, dizendo a sua classificação, as provas do concurso que você fez, tudo, e aponte aonde estão as vagas sendo preenchidas por quem foi preenchida através de contrato temporário, porque isso é ilegal. Bom, vamos lá. Eu vou passar para a Jota. Antes da gente entrar no assunto de São João, Jota quer fazer aqui algumas considerações e perguntas ao doutor Mauro. Boa tarde, doutor Mauro. Mais uma vez eu agradeço aí a sua participação em nosso programa. Em relação à criação das secretarias, voltando atrás, né, eu não tive a oportunidade de perguntar, porque eu quero saber, para que se crie uma secretaria, é preciso a aprovação da Câmara? É porque é o seguinte, você não pode criar uma estrutura administrativa. E tem outra coisa, que eu nem falei, foi muito oportuno você ter colocado. Isso foi bom. Porque não, foi muito curioso, oportuno. né? Deixa eu lhe dizer por quê. Nós temos um orçamento 2013, certo? Criando duas secretarias agora em 2013, essas duas secretarias, elas nascem sem dotação orçamentária. Então, vai ter que haver o quê? Remanejamento do orçamento de recursos e pedir na Câmara a aprovação, uma lei complementar, alterando o orçamento do município, o orçamento vigente de 2013. Porque cria as duas secretarias e não tem o orçamento. Porque não está na lei, porque a lei do orçamento de 2013 foi enviada à Câmara em setembro de 2012 pelo gestor anterior. E até a suplementação, se for necessária fazer a suplementação orçamentária, a Câmara tem que autorizar. A prefeita não pode criar um cargo sem que diga essa estrutura administrativa, sem dizer de onde virão os recursos para desenvolver as atividades inerentes a essas secretarias. Então, eu vou dizer aqui que fica a responsabilidade e a análise dos senhores vereadores. Dos senhores vereadores. Então, pronto. Então, veja só, essa foi a minha pergunta. E a outra, em relação à subprefeitura. Estávamos conversando ainda na primeira parte da entrevista sobre a criação de subprefeitura. Particularmente, eu sou a favor da criação da subprefeitura. Portanto, que eu já estive até procurando informações, não tem como haver uma eleição registrada pelo TRE. Mas não existe. É cargo de livre nomeação, de confiança da livre nomeação. Mas tem como sim haver uma eleição para que se escolha por parte da comunidade os seus representantes. Se for... Seria importantíssimo. Se for... Porque o grande problema é o seguinte... Jota, deixa eu lhe dizer o seguinte.
deixa eu lhe dizer assim, o problema da estrutura, o problema da estrutura de não se criar uma subprefeitura é porque você vai ter um subprefeito, você vai ter um chefe do chefe, vai ter mais cacique do que índio dentro de um negócio desse. É muito cargo. E depois, para a realização das obras e do serviço no Barreiro, não precisa que tenha lá uma estrutura física montada ou um cargo de subprefeito. Ela pode fazer. Ela pode fazer. Agora, você que defende e diz que poderia até haver uma escolha democrática entre os moradores. Entre os moradores. E se os moradores escolherem um incompetente? Mas fica a responsabilidade da comunidade. Não. penso assim. Aí não. Deixa eu tirar. Aí não. Sabe por quê, Jota? Sabe por quê? Porque isso aí é mais cargos, isso aí é mais despesa, isso aí é mais custo. Tá certo. Agora, 1h54, agradecer aqui a audiência da dona Rita, do doutor Luciano Falcão, e dizer que tem entulho próximo aqui ao Bar do Aldo, no bairro da Asa Branca. E agradecer desde já a minha participação, eu agradeço a todos, e a gente volta amanhã, na minha parte aqui, trazendo mais informações para a comunidade jacuipense. A todos, uma boa tarde, fiquem com Deus. Doutor Mauro, vamos agilizar? Vamos agilizar para finalizar. 13h55. Eu vou passar para Mário Luiz, mas quero já deixar a pergunta. Lhe escutei falar com muita propriedade hoje pela manhã que a prefeita alega ter encontrado o município um caos. A casa toda desarrumada, o que não é verdade. O prefeito Conceição do Coité disse que se tivesse 3 ônibus escolares, dos 9 que Riachão do Jacuípe recebeu, que ele estaria no céu. Isto dentre tantas outras coisas para exemplificar. Mas ela alega que recebeu o município caos e está propondo fazer um São João milionário e propondo gastos com 2 secretarias e uma subprefeitura. Que subprefeitura tem grandes capitais. Rio de Janeiro, cidades que tem royal, Salvador está sendo criado. Salvador está sendo criado e agora. tal, exatamente, mas Está são sendo criado. grandes capitais. É. Grandes capitais. Então, assim, doutor Mauro, São João de Riachão Jacuípe. Se a cidade, a saúde não funciona, tudo está ainda esperando acontecer. Vamos esperar os 100 dias. E se fazer um São João desse, Mário Luiz, complemente a pergunta, se despeça para que o doutor Mauro possa colocar a sociedade para refletir sobre esse São João. Eu gostaria só de parabenizar o doutor Mauro pelas respostas sábias, porque eu costumo dizer sempre aqui, esse programa ele tem o objetivo de trazer para aqui, não quem venha trazer picuinha, mas quem tenha conhecimento técnico, quem nos dê uma resposta inteligente, e é um programa de debate. Então, uma figura como o doutor Mauro, ele vem enaltecer o valor do nosso programa. Nós queremos lhe agradecer pelo grande índice de Ibope desse momento e dizer que eu me despeço por aqui, agradecendo a todos. Tina, feliz final de semana, mas antes, porém, que vocês tenham amanhã um ótimo programa, pois amanhã você camelou. Estarei de volta aqui na próxima segunda-feira com a permissão. Eu costumo brincar o seguinte, de segunda a sexta a gente trabalha aqui, agora sexta-feira eu sou camelô. Amanhã nós estaremos lá em Conceição do Coité, um abraço para aqueles amigos, e segunda-feira a gente retorna com essa missão de levar a verdade, levar a informação ao povo jacuipense. Doutor Mauro, parabéns pela sua postura. Quero lhe dizer que tive a oportunidade de entrevistá-lo algum tempo atrás no Jornal da Gazeta, eu e Alberto Luiz. E agora, para meu prazer, na segunda semana, a gente recebe o senhor. Parabéns e fique com suas considerações. Um abraço. Obrigado. Bom, para finalizar, a questão da polêmica do São João. A polêmica do São João. Olha, veja bem. Vamos dizer, eu gosto de dar exemplos assim, comparativos, fazer analogias com coisas simples e dizer. Vamos dizer que o vento tenha sacudido a casa de um morador, que a chuva tenha invadido, que esteja tudo acabado, tudo desarrumado. Os colchões foram molhados, os eletrodomésticos estragados, a casa desarrumada, como a prefeita está dizendo que encontrou em Riachão do Jacuípe. Então esse morador está com dinheiro, que não muito dinheiro, é um morador que tem poucos recursos, como o município de Riachão, não tem muito. E quando chega, depois desse caos que está na casa
dessa pessoa, em vez dele recuperar a moradia, comprar novos móveis, reformar a casa, retelhá-la, ele diz, bom, eu não vou fazer isso não, porque eu vou comemorar meu aniversário. Eu vou fazer uma festa, vou botar voz e violão, vou comprar cerveja, vou comprar churrasco, e a casa fica para depois. Olha, se a prefeita Tânia diz que o município está uma terra arrasada, que acabou tudo, que não tem isso, não tem aquilo, que não tem remédio, que não tem... Meu Jesus do céu! E para que é que vai fazer um festão? Para comemorar o quê? Para gastar R$1 milhão? Bote R$1 milhão no hospital, dona Tânia. Bote R$1 milhão na SAMU, dona Tânia. E faça o São João com Mavadinho. Faça o São João com Oswaldo e com Itamar e Banda, com Ivonaldo. A gente se diverte. E dá para fazer festa. Eu sei que o povo gosta de festa. E aí é que está. As pessoas precisam fazer essa leitura subliminar que está aí. Por que é que em janeiro, ao assumir o governo, logo já meteram placa, já anunciaram o maior São João, o São João retornou e não sei o quê. Sabe para que isso chama boi de piranha? Para que as pessoas discutam e vibrem pela festa e esqueçam o lixo, pare de reclamar da saúde. Sabe como é boi de piranha, Nina? Você sabe? Não. O boiadeiro vai com a boiada, os boiadeiros, e tem que passar no Rio São Francisco. E no Rio São Francisco tem muita piranha. Se a boiada passar toda, as piranhas atacam e matam os bois. Mata a boiada. Aí o que é que o boiadeiro vai? Pega um boi velho, magro, joga dentro do rio, num determinado local. As piranhas atacam o boi, fica ali comendo aquele boi enquanto a boiada passa livre pelo outro lado. Essa festa de Dona Tânia é boi de piranha. Para que todo mundo, vem Frank Aguiar, vem Leonardo, Dona Tânia, o hospital não tem atendimento, Dona Tânia, a ambulância da SAMU não está funcionando, os PSF estão sem médico. Isso é boi de piranha. A gente não quer dançar só, a gente quer saúde, a gente quer educação e responsabilidade administrativa. Se a senhora fizer isso, Dona Tânia, eu sou o primeiro a lhe aplaudir. Agora, se não fizer, eu estou aqui para lhe criticar. Exatamente. Vamos deixar aí essa reflexão, são 14 horas. Agradecer a doutor Mauro. Ele chegou dizendo que 20 minutos era o suficiente, nós fomos para 2 da tarde, pedir desculpa ao ouvinte, mas que valeu. Muito, muito obrigada, doutor Mauro. O convocaremos em outras oportunidades. Deixar aqui um abraço carinhoso para meu amigo Lambretinha, que esteve nos ouvindo. A minha irmã, Maria José, doutor Mauro, na Espanha, nos ouvindo pela internet. Um beijo grande, irmã, amo você muito. A galera que está lá no Bar Dose Dupla, o Retorno, um abraço. No Bar de Bira, com certeza, um abraço carinhoso para todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. E até amanhã, com fé em Deus, estaremos aqui, eu, J. Fernando, J. Júnior, com mais informações. Uma boa tarde, fiquem com Deus. Final de mais uma edição do Gazeta Notícias. Até o nosso próximo programa.